Muito boa noite, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas, bem-vindos. O nosso momento de reflexão, de parada, de situar-nos dentro do que é certo, dentro do que é bom, dentro do que é justo. Afinal de contas, viver bem é tomar boas decisões, e tomar boas decisões requer clareza de valores. Dentro da questão do bem, do certo, do justo, a questão da distribuição da riqueza, da justiça social, da igualdade, vem desafiando as mentes, vem sendo proposta, negada, afirmada pelas ideologias, pelos partidos, pelas revoluções. O que você acha disso? Como a justiça se relaciona com a riqueza? Devem os homens buscar a justiça na distribuição das riquezas, na distribuição das condições, na distribuição do bem-estar? Ou deve deixar tudo de acordo com as conquistas, para os vencedores? Será que boa sociedade é aquela onde tudo é distribuído absolutamente igual? Será que pode haver uma boa sociedade sem a preocupação com o bem-estar dos seus integrantes? Vamos ver como os espíritos situam Kardec, como os espíritos se posicionam perante a questão justiça e igualdade das riquezas. Vamos lá? Questão 810 da Lei da Igualdade, capítulo 9, da terceira parte de O Livro dos Espíritos. Vejamos o que eles dizem. Kardec pergunta assim: dentro da lei, qualquer um pode dispor de seus bens de maneira mais ou menos justa. Depois da morte, quem assim procede, quem distribui seus bens de maneira justa, será responsável pelo testamento que deixar? E os espíritos respondem: toda ação produz seus frutos. Os frutos das boas ações são doces, os outros são sempre amargos. Entendam bem isso, sempre. Todos nós, o tempo todo, estamos plantando para colheitas futuras e estamos colhendo de plantios passados. O tempo todo. Então, há uma justiça que só pode ser observada ao longo da eternidade, ao longo das vidas sucessivas. Tomada apenas uma encarnação, uma vida, não há justiça na Terra, nem na disposição dos talentos, nem na disposição das riquezas, nem mesmo na situação de cada criatura, na família em que ele veio, na nacionalidade em que ele veio, na classe social em que ele veio, na raça. Então expandamos nossa visão para compreendermos a justiça de Deus. Vamos lá? Então toda ação produz seus frutos, os frutos das boas ações são doces, os outros são sempre amargos. É a justiça de Deus, a justiça das reencarnações, da causa e efeito, da
responsabilidade, da necessidade de respondermos pelos nossos atos. Questão 811. É possível distribuir as riquezas de forma absolutamente igual para todos? Alguma vez isso já foi feito? Então, não é possível, respondem os espíritos, distribuir a riqueza de forma igual para todos. A diferença das aptidões e do caráter existente entre os homens não permite essa igualdade. Pelo menos de uma forma permanente, de uma forma consistente, de uma forma contínua. Pergunta 811A. No entanto, existem pessoas que acreditam que a divisão das riquezas de forma igualitária seria a solução para os males da sociedade. O que pensar sobre isso? São pessoas ambiciosas e invejosas, respondem os espíritos. Elas não compreendem que a igualdade com que sonham seria logo desfeita pela força das circunstâncias. O homem deveria primeiro combater o egoísmo, que é a chaga da sua sociedade, ao invés de correr atrás de fantasias. Uma mera cooperativa de produtores rurais, de mão de obra, de compras, se não houver o processo de educação, o processo de trabalhar o egoísmo dos seus integrantes, será objeto de desvios, de dirigências mal intencionadas, de cooperados que se conduzem mal. Ou seja, não há cooperação, não há fraternidade, não há igualdade sem um processo de superação interna do egoísmo. Pergunta 812. Uma vez que a igualdade das riquezas não é possível, ocorre o mesmo com a igualdade do bem-estar? A resposta é não, porque o bem-estar é relativo e todos podem desfrutar dele desde que se entendam melhor. O verdadeiro bem-estar consiste em cada um empregar o seu tempo naquilo que gosta e não na execução de trabalhos pelos quais não sintam nenhum prazer. Trabalhar ou não trabalhar jamais foi uma opção para a humanidade. Mas trabalhar naquilo que gosta é sim uma opção, é sim uma possibilidade, como dizem os espíritos aqui. E terminam dizendo: como os indivíduos possuem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por ser realizado. O equilíbrio existe em tudo, o homem é quem o perturba. Nenhum mal existe em querermos ganhar a vida, trabalhar, nos sustentar e as nossas famílias a partir de funções e trabalhos que se gosta de fazer, para os quais tenhamos aptidão. Porque as criaturas são tão diferentes que, se todos seguirem a sua aptidão, o seu gosto,
haverá um encaixe na sociedade. Um encaixe que vai promover o bem-estar dentro dos limites possíveis do estágio de evolução de cada um, mas para todos. A ninguém é impingida a injustiça. A ninguém é impingido o mal-estar. Sempre que cumprirmos o critério da utilidade, poderemos também, ao mesmo tempo, atender as nossas similaridades, as nossas sintonias, àquilo que gostamos. Seja útil em primeiro lugar, mas não há nenhum problema de, entre as funções úteis, você escolher aquela que mais lhe agrada, aquela que mais atende às suas aptidões. Veja se não é interessante, se não é uma forma de bem conduzirmos as nossas capacidades. Não é? Questão 812A. Será possível que os homens um dia se entendam? E os espíritos respondem: sim, os homens se entenderão. É nosso destino, quando praticarem a lei da justiça. A nossa justiça, a justiça humana, está marcada pela vingança, pela diferença de tratamento entre ricos e pobres, brancos e negros, homens e mulheres. Ou seja, a justiça humana é injusta. Quando, porém, buscarmos a justiça de Deus, que é a única justiça justa, os homens se entenderão, os conflitos cessarão, não será mais necessária a mediação, a punição, porque todos nos encontraremos na agregação, no colocar-se no lugar dos outros, a empatia, a compaixão, o serviço. Que esse dia chegue logo, mas que todos nós saibamos que para que esse dia chegue na Terra e para nós estarmos nesse dia da Terra, é preciso, com a máxima urgência e lucidez, que nós observemos o nosso egoísmo e reformemos essa tendência, passando a agir para o bem de todos e não apenas para aquilo que nos interessa. Então perguntou Kardec se será possível que um dia os homens se entendam, e os espíritos responderam: sim, os homens se entenderão, quando praticarem a lei da justiça. Quando nós compreendemos o que é certo e o que é errado, já nem precisamos que os nossos chefes nos mandem fazer isso ou aquilo, que os nossos pais. Não é verdade? Porque aprendemos a ouvir a voz da consciência, que aqui Kardec, os espíritos chamam de lei da justiça. Quando os homens atenderem a sua consciência, ou seja, praticarem a lei da justiça, não será necessária que o karma, que a obrigação, seja imposta à criatura.
ele mesmo, ouvindo a sua consciência, buscará a reparação dos seus atos desarmônicos antes que eles se transformem em karma. Antes que eles sejam até executados. Porque de tanto colocarmos-nos no lugar dos outros, de tanto buscar o bem para todos, aprenderemos a passar por esses critérios, nossas ações, antes mesmo de a executarmos. Que essa capacidade dirija os nossos dias já. Que jamais voltemos a buscar o bem exclusivo, o bem que exclui os outros, mas sim o bem inclusivo. Porque será assim, na busca do bem para todos, que nós encontraremos a ética essencial. Um casamento só pode ser um bom casamento se os seus integrantes, de um lado e de outro, buscarem não apenas o que é bem para si, mas o bem para todos. E assim o comércio só será justo quando os seus integrantes buscarem a vantagem, o bem, para ambas as partes. E assim a política, e assim a arte, assim a religião. O mal é o bem exclusivo. O bem verdadeiro é o bem para todos. Aprenda a colocar-se no lugar dos outros, pela compaixão, pela solidariedade, pela fraternidade, pela empatia. Porque essa é a grande ferramenta de expansão do ponto de vista. Porque o homem que se coloca no lugar da mulher, o rico que se coloca no lugar do pobre, o branco que se coloca no lugar do negro, não praticará o mal, não cometerá injustiças. Ao contrário, ajudará o outro a se expandir no próprio processo em que ele mesmo expandirá o seu ponto de vista. Veja como é fabulosa essa perspectiva, como é fabulosa essa possibilidade. Precisamos o tempo todo, em todas as situações, todos os dias, buscarmos a inclusão de outros pontos de vista para o bem que nós buscamos. E só aceitarmos, buscar e nos dirigir pelo bem que for bem para todos, fugindo do bem que é bem apenas para nós mesmos. Porque o bem que é bem apenas para nós mesmos, na verdade, é o mal. Reflita, veja se isso não é prático, se não é assim que nós gostaríamos de ser abordados em nossos interesses pelos outros. E se é assim, façamos aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem, ou seja, incluamos nós, os outros, nas nossas prioridades. Incluamos o olhar do outro na nossa busca pelo bem. E assim desenvolveremos generosidade, misericórdia e justiça. Graças a Deus, minhas amigas, meus amigos, que a terra toda ouça em sua alma, situe em seu espírito a busca por fraternidade, por misericórdia e por justiça ao mesmo tempo. Graças a Deus. Que assim seja sempre. Vamos saudar agora os amigos, os nossos colegas de grupo de estudos, Enir Cajazeira, Hugo Souza,
que diz assim: a maior riqueza que podemos deixar é o bem que praticamos sem olharmos a quem. É muito interessante aquela frase que diz que o bem que nós realizamos será nosso advogado por toda parte. O bem que nós praticamos é a nossa defesa. É através do bem praticado, do bem vibrado, do bem pensado e sentido, falado e feito, que nós conquistaremos cada vez mais defesas contra todos aqueles que nos querem atacar. Porque não ofereceremos sintonia com o mal. E sem darmos sintonia com o mal não poderá nos atingir. Ficaremos finalmente seguros. Mas somente, apenas, se oferecermos aos outros o que gostaríamos que os outros nos oferecessem, abrangendo todas as manifestações do ser, ou seja, pensamentos, sentimentos, palavras e ações. Muito obrigado pela companhia, é realmente um prazer estarmos aqui. Marco Aurélio Trindade diz: meu trabalho é amado. Deixa eu ver onde eu estou. Sou feliz com ele. Gratidão. Muito bom. É isso mesmo. Que bom sermos úteis em nossas atividades, em nossas profissões, em nossos talentos. Hugo Souza expressando sempre sua gratidão. Adelaide Dias, Anne, Sérgio Marques, Lúcia Galvão, Andréa Santos, Enir Cajazeira, Mônica Silva sempre lembrando de amigos encarnados e desencarnados, Inês Panucci, dando o seu boa noite. E todos nós vibrando juntos pela paz mundial, como a Mônica sempre nos chama aqui, a Mônica Silva, transbordando serviço, utilidade, compaixão, por onde quer que formos. Desde os reinos mineral, vegetal e animal, até todos os grupos sociais da humanidade encarnada e até toda essa maravilhosa humanidade desencarnada que tanto nos intui, tanto nos ajuda, tanto nos orienta. Paz e bem para todos. Amanhã voltaremos a esse tema, falando sobre as provas da riqueza e da miséria. Engana-se muito aquele que pensa que só traz dificuldades a miséria. Tudo traz desafios, tudo é remédio na escola de Deus. Um grande abraço, até a próxima.